Quantos são pais aqui? Estão presentes? Mães? Tá joia. E aqueles que pretendem ser mães e pais? Acho que todo mundo, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Isso, obrigada. Salmo capítulo 37, versículo 18. Olha lá o que diz. E eu reservei esse horarinho aqui, que é poucos minutos que nós temos, para fazermos algumas reflexões sobre essa janela tão importante que é a educação e a instrução dos nossos filhos. Vamos lá juntos? Salmo capítulo 37, versículo 18. E diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Você crê nisso? Você é íntegro pela graça? Então a sua herança permanecerá. Está aqui na Bíblia escrito. Abra agora a sua Bíblia em Salmo 127. Capítulo 127. No versículo 3. Salmo 127, versículo 3. E diz assim: os filhos... Não ouvi fortes. Os filhos... E uma recompensa que Ele dá. Você é abençoado por Deus, pai e mãe, por ter filhos? Sente isso? Sente que é uma bênção? É uma providência divina repartir aquilo que eu tenho com os meus pequenos e formar caráter? Eu fiz algumas considerações aqui, são bem breves, mas queria repartir com vocês. Ter filhos é uma bênção, mas junto com ela vem a responsabilidade. A maior responsabilidade é formar caráter. E no mundo em que nós vivemos hoje, precisamos de homens e mulheres de caráter. Pessoas, crianças, adolescentes, jovens, que testemunhem do amor de Deus no caráter. Princípios. Sã moral. Onde começa a educação? O que vocês pensam sobre isso? Hein? Ellen White, no seu livro Orientação à Criança, diz que desde o ventre materno, a educação cristã começa. E eu fico pensando, eu sou mãe 2 vezes, e quando eu me casei, depois de 3 anos, Humberto chegou um dia para mim e falou: Gi, vamos ter um filho? E eu falei, e aí? Não era meu plano tão rápido assim. Mas aí eu pensei, vai ser uma bênção para a gente como casal. E foi e está sendo. Mas junto com ela veio uma preocupação muito grande. O que eu vou dar? Nunca fui mãe, não tenho manual. Não vem com instrução quando sai da barriga, né? E a minha médica dizia o seguinte: Gisele, quando sai, não dá para voltar. Não entra mais. E aí eu fiquei pensando, Senhor, eu estou nas tuas mãos. E Ellen White, no seu livro Orientação à Criança, diz assim, ó: o lar é a primeira escola da criança, tendo seus pais como instrutores, professores. É ali que a criança terá de aprender lições que a deverão guiar por toda a vida. Sabe quais são essas lições que eles aprendem no lar? Respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Esse então dói meu coração. Sabe por quê? Eu fui muito danada quando eu era pequena, por incrível que pareça. Eu era daquelas menininhas de 3, 4 anos que a mãe dizia, não faça. E eu fazia. Eu tenho uma cicatriz na minha barriga, que um dia minha mãe disse assim, Gisele, não pegue o vidro porque ele corta. Ah, corta, corta. E sangra, sangra.
Pois vocês imaginem, não precisa nem pensar no final da história. Eu peguei o vidro e cortei a barriga, para ver se saía realmente sangue. E aí eu fico pensando que nós, quando nascemos, nós somos uma folha em branco, que nós, como pais, é que escrevemos. E aí a gente dá para o filho aquilo que a gente tem para dar. Se eu me consagro ao Senhor todos os dias, eu vou escrever nessa folha, nesse pequeno pedaço de papel que é a criança, e depois passando pelo juvenil, adolescente, assim por diante, coisas nobres, coisas boas. Ensiná-lo a se dominar, os seus desejos, as suas vontades. E Ellen White continua, as influências do lar são uma força que decide se a criança vai ser para o bem ou para o mal. E eu sempre costumava ouvir meu pai dizendo que a criança é fruto de meio. Ou seja, não existem filhos problemas, mas pais problemas. Pais que muitas vezes deixam de buscar ao Senhor para ter sabedoria, para instruir o menino, a criança, no caminho em que deve andar. Agora uma coisa, Satanás, ele não dorme. Ele, a todo momento, ele está nos vigiando e procurando uma brecha para então causar danos ao seu pequeno. Ellen White diz assim, ele está procurando oportunidade de semear no coração a semente do joio. Será que o trigo vai crescer? Ou é o joio que nós estamos plantando em casa? Abra sua Bíblia, Provérbios 22, capítulo 22, e a gente tem estudado esse livro fantástico de sabedoria, que é o livro de Provérbios escrito por Salomão. Salmo capítulo 22, Provérbios, desculpa, exatamente. Provérbios capítulo 22, é que eu estou em Salmos aqui, ó. Eu estou lutando contra aqui o vento. Mas achei aqui, ó. Salmo 22, 6. Provérbios, desculpe, eu estou com Salmos aqui na cabeça. Vamos lá. Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. A Bíblia não está falando para você dizer para ela. A Bíblia fala para você instruir. E instrução é você ensinar. Ensinar como um professor. Se você for mais adiante aqui em Provérbios, agora eu acertei. Vamos lá, abra sua Bíblia em Provérbios. Ou melhor, no 22:15, ele complementa, ele diz assim, ó, volta lá do 22:15, fala assim: a insensatez está ligada ao coração da criança. Vamos parar por aí. O que é uma pessoa insensata? A gente estudou na lição de escola sabatina. E aí, coruja? O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa tola, como se referiu Salomão. O que é? Uma pessoa sem conhecimento, que não tem sabedoria para lidar com as coisas. E aqui ele diz, a insensatez está ligada ao coração da criança. Ela não sabe, você precisa ensiná-la. Mas a vara da disciplina a livrará. Muitas vezes a gente tem que ter o quê? O corretivo. E aí eu fiquei pensando, até falei com o Humberto ontem à noite, Humberto, você que entende um pouquinho aí da lei, eu sou péssima em lei. E aí eu falei assim, não existe uma lei agora, não é? A Mi também é pedagoga, que diz aí sobre a lei da palmatória, é isso? Da palmada. E que até as crianças são sabidas a esse respeito, de que se você usar, tem umas que até falam, eu vou te denunciar. É impressionante. Eles espremem mesmo a gente. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o mundo que eu vivo diz isso, mas a tua palavra fala que se for necessário, eu posso instruir a criança
E se eu precisar corrigir, a vara é o meu instrumento. E em casa a gente tem uma vara especial que fica em cima da geladeira. E ela é muito, porque a minha pequena é danada. Ela é danadíssima. E aí a gente fala, olha o corretivo. E aí a Lena já sabe. Mas tudo feito com amor. Porque Deus nos ama. Deus nos corrige? Deus corrige, mas com amor, não é? Vamos prosseguir. Ellen White fala que a única coisa que vamos levar para o céu é o quê? É mala, é roupas? É o boné do que o Rodrigo falou que tanto estima aqui? Não, é o caráter. E aí eu fui pesquisar alguma coisa sobre o caráter, e ela fala que a gente tem que ter o caráter semelhante ao de Jesus, ao divino, para se parecer com Ele, para poder ter as portas dos céus abertas. E aí ela faz uma descrição assim: a capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter. A reputação não é caráter. Caráter é uma qualidade de alma. É muito sério. Porque o que você plantar no coraçãozinho do teu filho pequeno vai se repercutir até a sua velhice. E aqui ela fala, o bom caráter é mais valioso do que prata e ouro. Caráter não é afetado por crises. Crises que vêm e crises que vão. Caráter não é afetado por fracassos, os tombos que a gente leva na vida, por riquezas, por posses ou poder. Caráter é algo que é plantado no seu coração e a qualquer prova você resiste, firme e inabalável. A integridade, a firmeza e a perseverança são qualidades que devem ser cultivadas em nossos filhos. E ele se tornará irresistível ao poder de Satanás. Amém por isso? Eu vou repetir. A integridade, a firmeza, a perseverança são qualidades que devem ser cultivadas. E quem as possuir, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles se tornarão irresistíveis. Suportarão o mal, suportarão as adversidades. Portanto, amigos, eu, pesquisando mais um pouco, eu parei numa citação de Ellen White que diz assim: a igreja, nós temos esse templo bonito, vamos à casa do Senhor, temos os cultos, temos projetos especiais para as nossas crianças, para a nossa juventude, mas a nossa casa é uma pequena igreja. E é lá que a instrução deve ser dada, iniciada, para você ter poder aqui na igreja. Muitas vezes nós pensamos que o poder eu venho buscar aqui na igreja. E não é. O poder eu busco em casa, na pequena igreja que é o meu lar. Portanto, a consagração de pai e mãe é muito importante a Jesus, para que eu instrua o meu pequeno, o meu adolescente, no caminho em que ele deve andar. Você já ouviu falar sobre a janela 414? Quantos já ouviram falar sobre isso? Eu fiquei sabendo semana passada na nossa convenção. E não, 1040 é aquela janela de pregação do Evangelho. Mas existe uma janela que está sendo difundida agora em nosso meio, que se chama Janela 414. E eu vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais. Nós vivemos num mundo de tecnologia, onde os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão inseridos nesse contexto. E a igreja precisa se preocupar com qual é a instrução que ele está aprendendo no mundo real, no mundo em que vivemos.
O que você tem desenvolvido dentro da sua casa, na sua pequena igreja? Qual é o projeto que você tem desenvolvido espiritualmente falando para os seus filhos? Você estuda a lição da escola sabatina com ele? Ah, mas ele já tem 13, 14. Dá tempo para sentar. Quando você estuda a liçãozinha com ele, você estabelece relacionamento afetivo com ele. Você se torna mais amigo dele. Você o faz refletir em coisas que ele nem pensou, porque ele é ainda uma criança que está o quê? Tendo conhecimento. E nós somos responsáveis por isso. Você estuda a Bíblia com ele? Você participa das programações que a igreja oferece, os projetos, e eu fiquei encantada quando eu vim do IASP para cá. Altos projetos para a nossa criançada, conhecendo a nossa história, projetos evangelísticos de quarta-feira. E aí eu fico perguntando, por que às vezes as minhas crianças, os meus adolescentes não estão na igreja? Por quê? Talvez você não tenha entrado de cabeça nesses projetos com ele. Talvez você não tenha incentivado ele a ir aos aventureiros, aos desbravadores, a ir até a escola sabatina, levantar cedo para vir à casa do pai. Qual é o teu projeto para 2015 na tua casa, que é a pequena igreja, onde é lá que você vai formar o caráter para ir para o céu? Essa geração que nós vivemos, estamos inseridos aqui nesse contexto de mundo, alta tecnologia, faz a gente pensar, a nossa geração, nós vamos ganhar ou vamos perdê-la? Vamos ganhá-la para Cristo ou vamos perdê-la para Satanás? Por que janela 4-14? Porque justamente nessa idade de 4 anos a 14 anos, eles estão com o coraçãozinho fofo, amaciado, para receber a semente do Evangelho. Em estudos que a igreja tem feito, e o pastor Vedefrides, o nosso antigo departamental, né, Jaque? Até o ano passado, ele sempre dizia nos cursos para a gente, uma criança se decide ficar ou sair da igreja até 15 anos de idade. O que nós temos feito por eles? O que você tem ensinado? Qual é o foco? Você tem focado nas prioridades da sua profissão? Isso é importante. De ter uma bela casa, um carro, sei lá, ir para um país. Projetos maravilhosos que Deus quer que tenhamos. Mas o foco principal é essa geração. A geração que testemunhará da breve volta de Cristo, como o pastor falou hoje de manhã e agora à tarde. Quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. E eu, como Gisele, mãe 2 vezes, eu tenho uma preocupação muito grande. Porque ir para o céu e pensar que minhas filhas não vão, dói. Pais, vamos refletir juntos e pensar que você não está sozinho nessa empreitada. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Pegue na mão dele. Coloque os teus planos, o foco que é o teu filho, nas mãos do Pai. E Ele vai te orientar. Ele vai falar ao seu coração. Sabe, eu vou te contar uma coisa. Tem dia que eu chego no final do dia e eu falo assim, Senhor, estou cansada. Deu tudo errado. Tudo que eu planejei, deu zebra. Desculpa a expressão. Sabe quando você passou o dia e você chamou a atenção e você corrigiu e você arguiu e chegou no final do dia e você fala, Senhor, não deu 100%, tem alguma coisa de ajuste. E a mãe não cansa, Jô? Cansa. E aí eu vou até meu quarto e falo, Pai, eu preciso de sossego, me ajuda. Janela 4-14, a esperança de 2015. O foco das nossas vidas como famílias. O teu filho, a tua criança, o teu bebê, o teu adolescente. Vamos passar então? Vamos lá? Vocês vão ver os dados e a gente balança. Vamos lá. Poderia apagar só as luzes aqui para mim, para ficar melhor? Obrigada.
to pomożete. Papa, mama, 우리 이름 먹으면 안 돼. Ichirioitinos. Somos la esperanza de la iglesia. Los creemos. Luisa. Eles estão esperando. E nós? O que podemos fazer? Podemos construir um triângulo. Imagine aí na tua cabeça. Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, seu pequeno lar, a sua igreja, e a parceria com a igreja, com todos os projetos que nós temos. Os teus sonhos, os projetos no teu pequeno lar. E os projetos e os grandes sonhos que a igreja tem para os jovens. Vamos salvar essa geração em nome de Jesus? Quero terminar lendo com você, abra a tua Bíblia. Salmo 71. Livro de Salmo. Versículo 18. Aí você vai poder dizer em alto bom som: agora, Senhor, que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Amém? Que Deus nos abençoe. E neste momento teremos mais um momento especial.